Pelo menos 7 crianças e adolescentes são vítimas de acidentes graves no trabalho, isso por dia no país. A gente fala que há uma violência obstétrica quando a autonomia da mulher é reduzida. E na hora de comprar os produtos para a Copa do Mundo, você confere se são originais? A proposta do Parque Bosque dos Tribunais é que haja uma gestão compartilhada da área. Olá, boa noite. Boa noite para você. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, teve hoje à tarde uma série de compromissos à frente da presidência da República. Essa é a segunda vez no ano que ela assume o cargo. Motivo, viagem do presidente Michel Temer ao Paraguai. O repórter Jaime Vasconcelos, ao vivo, tem as informações. Oi, Jaime, boa noite. Oi, William, boa noite a todos. A ministra Carmen Lúcia se reuniu na tarde de hoje com os embaixadores da União Europeia e também da República Eslovaca no Brasil. Ela também teve um encontro com a ministra da Advocacia Geral da União, Grace Mendonça. Na parte da manhã, a ministra Carmen Lúcia se reuniu com autoridades do estado do Pará. Todas essas reuniões aconteceram no Palácio do Planalto. A ministra assumiu a presidência da República pela segunda vez neste ano, após viagem do presidente Michel Temer ao Paraguai para participar da reunião de cúpula do Mercosul. A passagem de cargo foi no início da manhã de hoje na base aérea de Brasília. A ministra ficou no posto até agora à noite, com o retorno do presidente Michel Temer aqui para a capital federal. Como o cargo de vice-presidente está vago, o primeiro da linha sucessória é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, seguido pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira. Só que os dois tiveram compromissos também fora do país. Rodrigo Maia cumpriu agenda em Portugal e Eunício na Argentina. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Jaime. Não ao trabalho infantil. O Ministério Público do Trabalho lançou uma campanha para combater a exploração infantil durante a Copa e as festividades de São João. A iniciativa conta com o apoio do Ministério Público Federal. Pelo menos 7 crianças e adolescentes são vítimas de acidentes graves no trabalho, isso por dia no país. Esses dados refletem o número de acidentes registrados nos últimos 6 anos, de acordo com o Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho. Para combater a mão de obra infantil durante as festas de São João e a Copa do Mundo, o Ministério Público do Trabalho lançou a campanha "Quando a infância é perdida, não tem jogo ganho". A iniciativa conta com o apoio dos Ministérios Públicos Federais em Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. A campanha faz uma convocação para que toda a sociedade participe e pede ainda a colaboração dos jogadores da Seleção Brasileira de Futebol para apoiarem o movimento. O Supremo Tribunal Federal vai definir se é inconstitucional a nomeação para o exercício de cargo político de familiares da autoridade, como cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau. A matéria, objeto de recurso extraordinário, teve repercussão geral reconhecida por unanimidade em deliberação no plenário virtual da Corte. No julgamento de mérito do RE, ainda sem data prevista, os ministros deverão definir se a proibição ao nepotismo prevista em súmula vinculante alcança a nomeação para cargos políticos. Médico e hospital são condenados a indenizar mãe e filho por erro médico na hora do parto que deixou sequelas na criança. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Na sentença, o médico e o hospital foram condenados ao pagamento solidário de pensão mensal vitalícia à criança no valor de um salário mínimo, além de indenização por danos morais de R$120 mil. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a decisão. De acordo com o processo, o médico plantonista foi negligente. Ele teria aplicado um medicamento para induzir o parto antes da bolsa romper. Também deixou de monitorar os batimentos cardíacos da criança e, quando acabou o plantão, não avisou para a próxima médica a situação da paciente. Com isso, a criança nasceu com sequelas neurológicas irreversíveis e com expectativa de vida reduzida. Nos recursos apresentados ao STJ, o médico e o hospital questionaram a responsabilidade solidária e os valores arbitrados. Mas a terceira turma, por unanimidade, manteve a decisão. Segundo a relatora dos recursos, ministra Nancy Andrighi, o hospital deve ser responsabilizado porque ficou comprovada a culpa do médico, integrante do quadro de funcionários. A ministra ainda explicou que as provas analisadas pela Justiça de 1º grau confirmam o erro do médico e os danos causados ao recém-nascido e à mãe.
Para esta advogada, esse é um exemplo clássico de violência obstétrica. A gente fala que há uma violência obstétrica quando a autonomia da mulher é reduzida. E nesse caso, ela não teve autonomia nenhuma de decidir se ela poderia ter a intervenção cirúrgica logo ou não. Tanto que o médico plantonista que foi condenado, ele entregou o plantão para outra médica e foi a outra médica que entendeu que era urgente a intervenção cirúrgica. A Justiça de Minas Gerais condenou o publicitário Marcos Valério a 16 anos e 9 meses pelos crimes de lavagem de dinheiro e peculato pelo desvio de 3,5 milhões de reais de estatais mineiras em 1998, durante a campanha de reeleição do ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo. Os sócios de Valério, Cristiano Paes e Ramon Rollebar, também foram condenados no processo à mesma pena. De acordo com a decisão da juíza Lucimeire Rocha, da Dona Vara Criminal de Belo Horizonte, os condenados participaram do esquema de corrupção que desviou recursos de companhias públicas e de um antigo banco estatal. Para a magistrada, a empresa de publicidade SMPIB, que pertenceu aos acusados, dava aparência de legalidade aos recursos que eram repassados à campanha eleitoral por meio de patrocínios de eventos esportivos. A defesa informou que vai recorrer da decisão. Empréstimo de nome leva brasileiros à inadimplência. A cada 10 pessoas endividadas, 2 é por conta desse tipo de prática. Depois de 3 anos com o orçamento apertado, Andréia conseguiu pagar todas as prestações de uma geladeira que comprou no nome dela para uma amiga que não pagou a dívida. A geladeira não custava, assim, em torno de R$ 1.200, no exemplo, hoje. Quando eu consegui pagar a dívida, negociar a dívida, ficou mais de R$3.000. Essa foi a situação que balançou a amizade. Situação que também aconteceu na família de Hermane. Um familiar emprestou cartão de crédito para outra e aí ela teve complicações, né? Nome negativado, muito ruim. A cada 10 pessoas que estão endividadas, 2 é por conta do empréstimo do nome para um amigo ou familiar. O número é considerado alto, representa 17% de todos os devedores inadimplentes registrados nos últimos 12 meses no Brasil. Em média, o valor da dívida passa de R$ 1.500. Outro dado que chama atenção é que 23% dos endividados dizem que emprestam o nome sem saber sequer o valor da compra que seria feita. Já 28% afirmam que tinham combinado um valor, mas a pessoa gastou mais do que o combinado. Segundo o superintendente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, esta é a primeira vez que uma pesquisa sobre inadimplência conseguiu registrar essa situação. Colocar o seu nome é emprestar um cartão de crédito, é emprestar um talão de cheque ou mesmo emprestar a sua ficha para que a pessoa possa comprar. Tá? E isso aí faz com que, pelo menos relatou-se na pesquisa, e a gente percebe isso no dia a dia, no varejo, que as pessoas ficam inibidas, tá, em não emprestar o seu nome. Elas ficam inibidas em dizer não. E com isso, gera-se os problemas da inadimplência. Nas ruas, as pessoas confirmam que é difícil dizer não. Você vê tantos casos de brigas entre famílias por causa de dinheiro, é a coisa mais normal você ver isso acontecer. Muito difícil, principalmente quando é dentro do ambiente familiar, né? É complicado. E às vezes a causa é justa, né? Precisa do dinheiro porque tem necessidade para fazer alguma coisa, né, importante. Só que a pessoa que empresta espera receber, né? Mas dizer não pode evitar um grande problema. Se a pessoa para quem você emprestou o nome não pagar a dívida. Pela legislação brasileira, a responsabilidade de quitar o débito é da pessoa que fechou o contrato para efetuar a compra de um produto ou de um serviço. Esta especialista em direito do consumidor alerta que, mesmo diante do prejuízo, o melhor é pagar a conta, porque além do nome ser negativado pelos órgãos de proteção ao crédito por até 5 anos, depois desse período, a dívida não deixa de existir, como muitos pensam. O que vai cair é a negativação. A dívida continua e o que se sugere, claro, é que a partir do momento que o consumidor ele consiga saldar, ele vai lá e procura essa empresa e salde essa dívida que está em aberto.
E lembra da Andréia do começo da reportagem? Pois é, ela ainda faz parte da pesquisa, que revela que 62% dos inadimplentes não voltariam a emprestar o nome. Não emprestaria meu nome hoje para ninguém. E no próximo bloco, quem compra camiseta da seleção falsificada pode ser pego cometendo uma irregularidade. E na hora de comprar os produtos para a Copa do Mundo, você confere se são originais? O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, negou liminar a defesa de Luciano de Paiva Alves, que pediu o retorno dele ao cargo de prefeito do município de Itapemirim, no Espírito Santo. Afastado do cargo por decisão do Tribunal de Justiça do Estado, Alves foi denunciado pela suposta prática de apropriação de bens ou de verbas públicas em proveito próprio. No STF, os advogados sustentam haver ilegalidade nas cautelares que mantêm o afastamento. O ministro Gilmar Mendes lembrou que, ao prestar informações nos autos, o TJ do Espírito Santo esclareceu que o prefeito está afastado da função não apenas em função de ação penal, mas também por decisão em ação de improbidade administrativa. Segundo o ministro, tendo em vista o duplo afastamento, a presente decisão não teria como restabelecer a função pública. De olho no calendário eleitoral, a partir do dia 30 de junho, as emissoras de rádio e TV não podem transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato. Quem pretende se candidatar a um cargo público nas eleições gerais de 2018 deve ficar atento aos prazos. 30 de junho é a data limite para que apresentadores e comentaristas de emissoras de rádio e TV deixem a função. Apesar da internet, ainda a rádio e televisão tem um peso muito forte na formação da consciência, da opinião pública, da mudança de opinião. Então, para que não haja abuso dos meios de comunicação, existe essa proibição de os candidatos que são apresentadores ou comentaristas se utilizarem desse benefício às vésperas da eleição, levando vantagem sobre os demais que não têm esse acesso. Se a regra não for respeitada, a emissora pode ser multada e o candidato corre o risco de ter o registro cassado e não poderá participar das eleições. A denúncia ela tem que ser feita uma vez que, principalmente nas pequenas cidades, onde você tem aquele locutor, aquele apresentador que é conhecido apenas no local e muitas vezes ele não se descompatibiliza, gerando consequências nefastas para os demais candidatos. Então, observar a data do dia 30 e, caso perceba que um pré-candidato continua apresentando o programa, fazer denúncia ou ao juiz eleitoral do seu município ou então ao próprio Ministério Público Eleitoral. CPF para imóveis. Você já ouviu falar? É uma novidade que deve ser implementada até 2020. Pois é, e a Receita Federal trabalha na criação de um sistema para integrar todos os cadastros de imóveis do Brasil. Veja como isso vai funcionar. O Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais pretende integrar todos os cadastros de imóveis rurais e urbanos do país. Cada propriedade vai ter um número único, que está sendo chamado de CPF do imóvel. Hoje existem múltiplos cadastros do governo federal, como da Receita, Secretaria de Patrimônio da União e do Ministério do Meio Ambiente. Quando se trata de imóvel urbano, o registro é feito nos cartórios das prefeituras. Atualmente não existe um cadastro único e nacional. A medida não deve gerar custos para o cidadão, além dos já existentes, e vai ajudar o poder público a criar políticas públicas como saneamento básico para cada região. Não traz novas obrigações, não implica em aumento de carga tributária, é uma ferramenta de gestão pública. O primeiro passo para a criação do novo sistema é a integração com os cartórios de registros de títulos e documentos, depois com os cartórios de notas e, em seguida, com cartórios de registros de imóveis. Nesse período, vai estar em construção a plataforma para integração entre todos os cadastros. O sistema vai começar a ser implementado no fim deste ano e até 2020 deve estar funcionando em todo o país. Segundo especialistas, a ferramenta vai permitir que a compra de imóveis seja mais segura. Isso porque vai ser possível pesquisar dados sobre a regularização e metragem, por exemplo. Outra vantagem diz respeito à corrupção. Com o registro, vai ser mais difícil ocultar o patrimônio.
O importante é que com este código, que deve ser aberto, franqueado a toda a população à consulta, o Brasil vai ser mais transparente. Este sistema vai favorecer o planejamento da segurança, da infraestrutura, para o particular de comprar um imóvel, comprar uma fazenda, sabendo que aqueles limites daquela fazenda, porque neste sistema vai existir também o georreferenciamento, ou seja, cada imóvel, seja urbano, seja rural, vai estar lá as coordenadas daquele imóvel. O brasileiro demorou a se empolgar com a nossa seleção na Copa de 2018. A falta de entusiasmo chegou até a assustar os comerciantes que investiram em produtos tradicionais para o Mundial de Futebol. Érica, mas foi só o Brasil pisar em campo na Rússia que os torcedores se animaram e foram às compras? É preciso, porém, tomar cuidado com a falsificação de camisas oficiais do time. Um crime com punição para quem vende e para quem adquire. O verde e o amarelo agora fazem parte da decoração. A situação no país está muito ruim, mas Copa do Mundo é de 4 em 4 anos, não vamos deixar de comemorar por conta dessa problema que a gente está passando transitório, né? Vou procurar uma buzina, igual aquela ali, que fazer barulho. Já achou? Já decidiu? Tá muito caro as coisas ainda. Na capital federal, um dos locais com maior variedade de produtos é aqui onde estamos, na Feira dos Importados. Tem quiosques de roupas, calçados, artigos eletrônicos e até comida. Claro, com tudo isso, vem gente do Brasil inteiro comprar aqui. E nessa época da Copa do Mundo, não poderia ser diferente. Essa loja aqui que vende artigos para celulares já se preparou. Tem um monte de produto aqui, não é isso? É isso mesmo. Tem boné com lantejola, tem assim para criança, tem spray para o corpo, buzina de gás, essa aqui que é manual, faz barulho pra caramba. A camisa nas cores da bandeira do Brasil é a mercadoria mais procurada. Para todo mundo, para a esposa, para a filha, todo mundo. Tá no clima de Copa do Mundo. Sim. Buscando o Hexa. Por conta disso, Daniel decidiu parar um pouquinho com as vendas de camisetas tradicionais para vender apenas produtos para os torcedores da seleção brasileira. Tá saindo super bem, o pessoal começou a se animar, tá esquecendo a crise de lado. O comerciante garante que tudo é legalizado e tem nota fiscal. Infelizmente a gente não pode vender as réplicas porque é proibido, né? Mas no modo geral, as que não tem a marca, a gente vende super bem também. Mas não é assim em todos os lugares. Roupas e objetos falsificados ou com violação a alguma marca são facilmente encontrados no comércio. E eu não tenho dúvidas que eles incorram em crime ao falsificar e ao vender o produto falsificado. O consumidor, ele tem que pelo menos tentar se precaver contra esse tipo de conduta. O ideal é que ele não compre produtos falsificados, de nenhuma espécie. Não é só em época de Copa do Mundo não, mas fora dela também. Prática que é crime. A Lei 10.695, que alterou o artigo 184 do Código Penal, prevê prisão de 2 a 4 anos se houver violação do direito do autor ou conexos com reprodução total ou parcial com intuito de lucro, com distribuição, venda ou exposição à venda. Outro detalhe é que não são apenas fabricante e comerciante que podem ser penalizados. O consumidor que compra artigos falsificados pode responder por crime de receptação. A pena pode chegar até 4 anos de detenção e pagamento de multa. E no próximo bloco, o plano de manejo do Parque Bosque dos Tribunais de Brasília prevê gestão compartilhada. Os parceiros vão poder administrar, reformar e fazer obras de infraestrutura no local. O Parque Bosque dos Tribunais, criado em Brasília para ser uma unidade de conservação do Cerrado e local de convivência na região, teve o plano de manejo de implantação apresentado numa oficina pública participativa. Uma equipe do TRF1 esteve presente no encontro para estudar a participação na gestão compartilhada do bosque com outros tribunais. A proposta do Parque Bosque dos Tribunais é que haja uma gestão compartilhada da área, a partir de um acordo de cooperação técnica que envolve o STJ, TSE, TST
e órgãos do governo do Distrito Federal. Nosso anseio é que o TRF da primeira região venha compor esse acordo de cooperação técnica, né, fazendo a gestão compartilhada da área junto com a STJ, TST e TSE. O plano de manejo do parque é uma espécie de retrato da área com características específicas, como informações sobre relevo, fauna e flora, entre outras. Especialistas mostraram a riqueza biológica do parque durante a apresentação. Foi uma oficina de planejamento participativo, possibilitando o debate e as sugestões sobre o documento. Então, através desses estudos, a gente mostra para a população qual é a importância dessa área e quais são as possibilidades de uso, de recreação e de lazer. Os parceiros vão poder administrar, reformar e fazer obras de infraestrutura no local, conforme os termos estabelecidos. Representantes do TRF1 estiveram presentes na oficina pública. O tribunal deve estudar realmente com cuidado essa possível participação, porque nós integraremos essa área, né, no futuro, quando viermos a mudar para a nova sede. O parque tem 58 mil metros quadrados, fica no setor de administração federal sul e foi idealizado para ser uma unidade de conservação do cerrado e um lugar de convivência para servidores dos órgãos públicos da área e para a comunidade em geral. Nós levaremos então o plano para a anuência da Secretaria de Gestão Territorial, o IFAM, né? E a partir daí, com todas as autorizações legais, nós conseguimos iniciar as melhorias para o parque. Agora a gente vai conhecer um casal de Alagoas que está na fila para adotar 2 crianças. Ticiana e Davi são parte do Cadastro Nacional de Adoção, que conta com cerca de 43 mil candidatos a pai e mãe adotivos. Em todo o Brasil, são cerca de 8 mil crianças esperando por uma família. E o que muitas vezes faz esse processo demorar tanto é a quantidade de exigências feitas por quem vai adotar. A maioria prefere acolher bebês e não crianças maiores. Ticiana e Davi se casaram com a intenção de serem pais. Mas diferente da grande maioria das mulheres, a fisioterapeuta nunca teve o sonho de gerar uma criança. A necessidade do cuidar, do amar, da questão do maternar, ela sempre foi mais forte. Acho que o desejo sempre foi aumentar a família, né? Com filhos, fossem eles biológicos ou não biológicos, mas que fosse aumentar a família de uma maneira que a gente pudesse, né, até ressignificar, né, o que a gente está fazendo por aqui. Há 1 ano e 7 meses, eles aguardam a chegada daquela ou daquelas crianças que trarão mais felicidade e amor. Durante essa espera, eles entenderam que quanto mais exigências fizerem, mais demorada será a adoção. O que limita mais é a questão da idade, que a gente escolheu até os 4 anos. E irmãos? E irmãos, que a gente acabou ampliando um pouquinho para até uma dupla. A espera gera ansiedade, não só para os futuros papais, mas por todos que os cercam. Existe, sim, um movimento de espera muito gostoso, de que quando eles chegarem a gente vai ter um apoio, uma rede familiar e de amigos muito importantes. E foi também uma forma muito interessante de difundir no nosso meio social a questão da adoção. A estratégia do casal para lidar com essa expectativa é comparar a adoção a uma gravidez biológica, onde existem espera e aprendizado diário na construção do elo entre pais e filhos. Tranquila, mas ansiosa, como toda espera. Se a gente nunca ficou desesperado pela espera ou porque... Mas a gente sempre fica na ansiedade do telefone tocar e ter alguém que esteja aguardando a gente. Para Ticiana e Davi, a adoção é uma forma de gerar com o coração. Não vendo nisso nenhum ato heróico, nenhum ato de caridade, nada que não seja. Assim como uma mãe gera, existem mães que maternam e que amam seus filhos. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça, fala com a repórter Fernanda Porto, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Fernanda. Quais são as últimas?
Oi, William, boa noite para você que nos acompanha. A gente começa o giro falando que a ministra do STF, Rosa Weber, negou o pedido de liberdade do advogado Álvaro José de Moura Ferro, condenado pela morte de uma criança em um acidente de trânsito. O caso aconteceu em Santa Catarina em 1998. A defesa de Álvaro buscava no STF a nulidade do júri popular, que determinou a sentença de 9 anos de prisão. Ao negar o pedido, a ministra do STF, Rosa Weber, ressaltou que o habeas corpus não é o meio adequado para pedir a condenação e que não há indícios de ilegalidade no júri popular. No Distrito Federal, a Justiça definiu regras que o deputado João Rodrigues, do PSD, deve cumprir no regime semiaberto. Apesar de estar detido na Papuda, o parlamentar cumpre mandado por conta de uma liminar concedida pelo STF. Ele foi condenado a 5 anos de reclusão por fraude e dispensa à licitação. Entre as regras para o regime semiaberto está a restrição do local de almoço e o limite de ficar até 100 metros da Câmara dos Deputados. E a Justiça Federal estabeleceu o prazo de 90 dias para que o governo do Maranhão adote medidas para conter o risco de desabamento do Centro Histórico de São Luís. Segundo o levantamento feito pela Defesa Civil, 22 casarões apresentam risco de desabamento. Esses imóveis são tombados como patrimônio histórico. Eu fico por aqui, você em casa já sabe, para rever nossas reportagens é só acessar nosso canal no YouTube, que você acha lá, TV Justiça Oficial, e também o nosso site, que é tvjustiça.jus.br. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Fernanda. E o Jornal da Justiça, segunda edição, fica por aqui. Uma boa noite. Boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e até amanhã.